Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história. Estamos aqui avançando com a mensagem, com a pregação do Evangelho. Temas do Evangelho de João é o tema deste trimestre. Você não pode ficar sem a sua lição, filho de Deus. Me ajude, baixe o aplicativo, vai lá, você tem a lição gratuita para você. Se você não tem, mande uma mensagem no direct para nós, e nós vamos dar um jeito de você ter essa lição abençoada. Porque você não pode ficar sem o conteúdo deste trimestre. Está maravilhoso. Estamos aprendendo grandes lições temáticas preciosas para a nossa conduta de vida diariamente. E você é quem vai ganhar com tudo isso. Então, filho de Deus, vai lá, baixe o aplicativo ou você faça a sua assinatura para que você possa ter esse pão espiritual diariamente. Estamos aqui agora partindo para um momento especial. Quero te pedir, por favor, se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, filho de Deus, dá essa moralzinha pra gente. @PaulistaLeste. Vai lá, tá vendo o GC aqui embaixo? Clica no sininho e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa querida Associação Paulista Leste. E se você quer nos seguir nas redes sociais, vai lá também no Instagram, mips.apl, para você ficar por dentro de todo o conteúdo da Escola Sabatina Viva e você receber todos os cortes, os reels, para que você possa aí divulgar a mensagem do Senhor. Estamos aqui, queridos, chegando no mês de novembro. Nós estamos aqui no finalzinho do mês de novembro, na lição 9, Fonte da Vida. E, queridos, este aqui é o 100º programa do nosso podcast. Muito obrigado porque você faz parte de tudo isso. Louvado seja Deus porque estamos aqui há 100 semanas falando do amor e da graça de Jesus. E eu quero dizer para você, isso aqui não aconteceria se você não estivesse aí nos dando um apoio. Louvado seja Deus, porque são 100 programas, 100 episódios para falar do nome. Parabéns, Opa! Ó, surpresa aí, gente! Muito bem! Eita! Surpresa aqui no escritório, no estúdio, gente. 100 programas. Muito obrigado, pá. Túlio, Estúdios Rocha, louvado seja Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Ô, pastor Leonardo, nós é que agradecemos pelo prestígio de poder aqui no nosso estúdio portar aí o podcast da Escola Sabatina Viva. E aí agradecemos a você, pastor Leonardo, a APL, a todos que participam, a toda a produção. É um momento realmente muito especial, completar 100 episódios. E eu quero dizer a vocês que é uma bênção para o nosso estúdio ter vocês aqui. Amém. Tem nos abençoado, inclusive muito, que foi aí entre os primeiros podcasts desse estúdio. E depois disso já temos mais de 20 podcasts aqui. Né? Então eu quero dizer que vocês têm abençoado muitas pessoas, não só nosso estúdio, como todos que assistem, né? E que continue assim, que continue levando a palavra, abençoando as pessoas através desse podcast. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Obrigado, Antúlio. Tem uma lembrancinha para vocês aqui, pastor. Opa, gente, olha que coisa bacana. Diretamente dos Estúdios Rochas, temos aqui uma placa comemorativa. Dá para pegar aí? Sem o reflexo? Opa, pegou Nota 1000. Muito obrigado pelo carinho, gente. Deus seja louvado pela vida de vocês e obrigado aí pela parceria de sempre, porque aqui, ó, valeu a pena todo o tempo que passamos aqui. São 2 anos de história e louvado seja Deus por isso, gente. Obrigadão. Pastor, muito obrigado. Vamos guardar com muito carinho isso aqui. Não, pode fazer 2 para uma numa casa, outra lá no escritório depois. Boa. Parabéns, pastor. Louvado seja Deus por isso. Obrigadão, gente. Nota 1000 isso daqui. Valeu, isso vale a pena. Parabéns. E esse bolo aqui a gente vai comer daqui a pouco. Ele pode deixar, viu, gente? Gente, para comemorar esses 100 episódios aqui, nós temos do pessoal da Associação Paulista Sudeste, pastor Ceribelli. Muito obrigado por estar aqui, pastor. Eu que Louvado agradeço. seja Deus. Que maravilha, hein? Poder participar do momento comemorativo desse aí, né? 100º programa e a gente tá aqui. Olha aí, louvado seja Deus. Dá até fome, né? Pastor Israel, muito obrigado por estar aqui conosco, querido. Louvado seja Deus pela tua vida e pelo teu ministério. 100 programas de missão, né? 100 programas proclamando o Evangelho. Porque segundo Mateus 24:14, e será pregado esse Evangelho do Reino,
em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse podcast da Escola Sabatina Viva está proclamando o Evangelho. Amém. Amém. E pastor Ceribelli, o senhor é líder de mordomia. Sim. A primeira lição que nós gravamos foi a de mordomia. Olha só. Que legal. Tá vendo? Muito bom. Fico feliz de saber. Muito Mais bom. feliz ainda. Louvado seja o Senhor. Apesar de que toda lição é de mordomia, mas Não. tudo bem. É, Louvado seja o Senhor. o Senhor. Fonte da vida, lição 9. Vamos começar? Pastor Israel, o senhor pode orar para nós nesse momento? Senhor Deus, só Tu és a fonte da vida. Amém. Para onde nós iríamos se não fosse para essa fonte? Obrigado porque o Senhor é a fonte de vida de todos nós, de todos os nossos irmãos e amigos que assistem esse programa, que estão participando desse momento tão especial, e que esta lição, onde nós veremos aqui Jesus como a fonte da vida, ele possa realmente ser a fonte de vida diária de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, verso para memorizar, lição 9. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta nomenclatura que Jesus ele se autodenomina o eu sou. Como tem profundidade isso, pastores? Como que isso escancara a questão da pré-existência de Cristo? E ele se autodeclara Deus também nesse momento. Como que essa fonte da vida, Jesus, interligado aqui a nós, traz uma mensagem tão especial para nós, para os professores, para os alunos? O que a gente pode tirar de tudo isso aqui, gente? Muito bem. Jesus aqui é retratado, né, por João como sendo o eu sou do Antigo Testamento, né? E ele vai utilizar aqui as palavras de Cristo para fortalecer isso, né? Então Jesus disse em vários momentos, ele disse que ele era o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, né? Jesus utilizou essas palavras, né, para mostrar a sua messianidade ali, para revelar a sua messianidade. E João está deixando isso aqui bastante claro, né? E na lição, no decorrer da lição aqui, ele vai mostrar que só Jesus é que pode resolver o problema do pecado, né? Vai falar da singularidade dele e daquilo que ele pode fazer e pode realizar pelo nosso coração, pela nossa vida, né? Pela nossa salvação. Muito bom. Quando nós observamos o contexto que ele fala, que ele usa essa expressão, principalmente aqui no versinho para memorizar, no capítulo 14, verso 6, ele está num processo de despedida, os capítulos da despedida, vem logo após a Santa Ceia, logo após o traidor sair para traí-lo, para entregar Jesus, e aí ele está dizendo que ele vai embora, ele vai para outro local, e Pedro se levanta e diz, Senhor, também irei contigo. E Jesus olha para ele e fala assim, olha, meu amigo, para onde eu vou você não pode ir. Você vai ficar longe de mim. Você vai ficar distante de mim, você não pode ir agora. Mais tarde, talvez, Jesus diz. Agora, quando nós olhamos assim, numa questão dele se identificando, eu sou o caminho. Eu estou dizendo para você que eu estou indo, mas estou deixando aqui a evidência muito clara de que eu sou aquele do Antigo Testamento, eu sou o mesmo hoje. Então eu sou o pão, eu sou a videira, eu sou aquele que guiava Israel no deserto. E aonde que você já dá o prenúncio da lição de domingo, né? Que a vida estava nele. E aqui, na lição passada, o senhor já havia citado, pastor Israel, que a serpente que se levantaria no deserto, aquele que olhasse para a serpente, visse ali, seria curado. Sim. E aquele que olhasse para a cruz, Jesus sendo colocado no madeiro, ele seria perdoado. Como que a vida está nele? Aqui, a essência de você ser Deus é você ser doador da vida. Dar vida. O inimigo ele não tem poder para fazer uma planta nascer, porque ele não pode dar vida. Isso é atributo divino. Como que nós estarmos ligados a Cristo, nós vamos ter vida nele
mesmo que percamos a nossa vida, como Jesus disse. Muito importante que, quando nós olhamos para o anúncio do Evangelho, quando ele começa a anunciar o seu Evangelho, alguns estudiosos vão dizer que ele começa o seu Evangelho, lógico que tem muitas pessoas que duvidam disso, que ele começa a partir do final, né? Ele está colocando ali no final, que é o capítulo 20, verso 30 e 31, ali é a parte final, né? Que ele começa por ali. Eu não sei, eu duvido disso, mas por quê? Porque quando ele vem apresentar Jesus e dizer assim, lá no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus, ele está dizendo que ele não vem ter vida aqui. Ele não vem ter vida a partir de sair de Maria, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele já tinha vida nele. Porque antes do princípio, ele já existia. E quando nós olhamos, no princípio era o Verbo, e ele vai dizer, a referência à vida deve ser necessariamente a vida divina, que ele é autoexistente, é algo que nós temos, né, pastor Ceribelli, de aceitar pela fé, mas não só pela fé, a fé também que produz a obra, que faz com que a gente entenda que Jesus veio a este mundo para se revelar como o doador, como aquele que, você estando ligado a ele, você pode ter vida. E lógico que nós vamos para o capítulo 10, verso 10, ele vai dizer que não é qualquer vida. É como se fosse um contraste. O pecado tira a vida. Jesus é a vida. Tem uma expressão que eu costumo dizer assim, Jesus, o Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, eles não criam para amar. É porque eles amam e por isso criam. Ou seja, a vida, ela só produz vida. Não tem como produzir morte. É como se algumas pessoas, eu às vezes ouço algumas pessoas dizerem assim, poxa, Deus o levou. Como quando uma pessoa que está sofrendo muito tempo, pastor Leonardo e pastor Ceribelli, quando as pessoas estão sofrendo muito tempo na cama e elas vêm a falecer, as pessoas falam, Deus levou. Não pode ele levar, sendo ele vida. Tudo isso é causado por causa do pecado. O pecado é morte, o pecado traz dor, o pecado traz sofrimento. Mas estando em Cristo, você terá vida. Mas é qualidade de vida nesse planeta? Depende. É uma condição melhor de vida aqui? Depende. Porque onde há pecado, pode ter certeza que ele ainda está dando as cartas e às vezes conduzindo para que a sua vida não seja uma vida plena. Mas estando em Cristo, ele promete que se você estiver ligado a ele, você também poderá ter vida. Amém. O que é vida, né? Vida é a gente poder expressar, né, tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente quer, né? É realizar alguma coisa que possa trazer satisfação, é cumprir um propósito, né? Vida sem isso fica sem graça. Vida sem propósito é sem graça. Eu vejo, assim, já morei em lugares assim espetaculares, né, onde você tem de tudo, mas é um dos maiores índices de suicídio de toda a Europa. Isso vem a confirmar aquilo que a Bíblia diz, né, que a felicidade não depende dos bens que uma pessoa tem, ou possui, mas ela vem da certeza do cumprimento de um propósito, de uma razão para a sua existência, né? Jesus é a razão da nossa existência. Jesus, ele te permite viver e dá sentido para a sua vida, que é o que torna a vida feliz, que é o que proporciona a real felicidade, né? João está dizendo aqui, ele é Deus. E como Deus, ele pode conferir vida, ele tem vida em si mesmo. Na biologia e na ciência, a vida só provém de vida. Mas Jesus é a fonte de vida. Como você disse, ninguém pode criar uma planta nesse mundo aqui. Você pode até criar um ovo, mas não pode dar vida para ele. Você pode fazer uma célula, mas não pode dar vida para ela. O único que pode dar vida, o único que confere vida é Jesus. Jesus tem a vida nele, né? E João exalta isso aqui.
E a vida não é simplesmente você andar e respirar. A vida é muito mais do que isso. A vida é você cumprir um propósito. Se você não tem propósito, não tem vida. Todo mundo tem que buscar o seu propósito. E quando a gente lê a Escritura, a gente encontra Cristo, o propósito da nossa vida. É Ele que dá a vida e Ele que mantém. Quando nós entramos para esse contexto da segunda-feira, que o senhor já deu até um relance nisso, as palavras da vida eterna, você vê João ele recitando ali o contexto da multiplicação dos pães e peixes. Aquela multidão, mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, alguns historiadores dizem que foi até mais de 10.000 pessoas que estavam ali. Com 5 pães, 2 peixes e alimentou toda essa multidão. Aquele povo pensou, poxa, agora sim Teremos banquete. a gente vai ter um banquete, nós vamos ter o libertador, ele vai cumprir a vinda do Messias, ele vai poder nos sustentar. E Jesus olha para eles e começa a fazer um discurso ali. Mas peraí. Ele está dando pão, mas ele está falando que Ele é o pão da vida. ele é o pão da vida, o negócio não é bem assim. Pois é. Então quer dizer que a gente não é o que a gente espera. E muitas pessoas creram, outras também descreram em Cristo naquele dia. Agora, qual é a grande questão? A vida estar nele é algo, a palavra da vida eterna, é um contexto muito mais amplo do que a gente pensar ou filosofar. Como alguns querem, a vida eterna é você poder fazer aquilo que você bem quer. As pessoas ficam aprisionadas a filosofias terrenas e não a algo celestial, eterno, né? Como que a gente pode apresentar para os nossos irmãos essas palavras da vida eterna, que Jesus não tem como ter vida eterna se nós não passarmos por Cristo nessa vida? Sem dúvida. A palavra da vida eterna, ela tem... É uma busca constante do ser humano em ter vida. Você observa que hoje cresceu-se muito a venda de produtos naturais, pessoas querendo obter vida prolongada em meio à natureza, em meio aos produtos naturais. Não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que há dentro de nós, seres humanos, um desejo de viver. Há dentro de nós. E esse desejo de viver, conforme diz Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, ali o sábio Salomão diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também colocou dentro do homem a eternidade. E essa eternidade é a própria essência de Deus, a própria essência de Cristo, porque Ele é eterno. Então, é como se Ele estivesse dizendo assim, olha, mesmo que o pecado ele veio a cortar o nosso relacionamento íntimo que nós tínhamos, porque Jesus ia no Jardim do Éden constantemente para ter relacionamento íntimo com o casal. Como diz lá o capítulo 3, a partir do verso 8, 9 ali, do livro de Gênesis, diz que na viração do dia, Deus ia até o Jardim do Éden para se relacionar. E ele continua no seu mesmo propósito. Por que ele vai no seu mesmo propósito? Porque dentro da essência humana, apesar deles terem se corrompido do pecado, a essência do pecado já estava dentro deles, porque eles se escondem de Deus, Deus vai buscá-lo, porque Deus sabe que dentro deles há um desejo de viver. E quando nós olhamos para Hollywood, esses desenhos que Tom e Jerry não morre, observe que há ali os heróis que não morrem. O que eles estão dizendo? Que eles pretendem viver, que eles querem viver. Mas não há vida em super-herói. A vida é em Jesus. Ele é o herói. Ele veio para vencer naquilo que Adão pecou. Ele veio para mostrar para mim, para você, que a única essência, que o único método, que o único meio é você se identificar com Cristo, não errar o alvo. Lembra que você bem colocou, pastor? Que quando ele diz, olha, quando eu for levantado e você olhar e crer que eu sou o doador da vida e você se ligar a mim, automaticamente você terá vida. Não vida nesse planeta, porque um dia, cedo ou mais tarde, a morte ainda está dando as cartas. Mas quando eu voltar, porque eu venci a morte, eu também darei a vida para você. E aonde nós entramos na lição de terça, crer e nascer de novo, né? A lição ela deixa bem claro o contexto que a fé é um dom. Dom, talento, ele só cresce quando você o exerce constantemente, né?
Infelizmente, muitas pessoas hoje caem no mesmo erro da apostasia moral que os fariseus viviam antigamente. Achando que se embebedar do próprio conhecimento é a autossuficiência para você se salvar. Infelizmente, alguns pensam, eu não sei se estou falando para algum professor, para algum aluno, por ser adventista do sétimo dia, por ser guardador do sábado, por conhecer as 3 mensagens angélicas, por ser vegetariano, acha que está num patamar espiritual muito maior do que qualquer outra pessoa, isso vai levá-lo para o céu. Mas a lição ela diz de uma forma muito clara, se você não crer e nascer de novo. Nascer de novo é uma expressão que Cristo usou com Nicodemos. Nascer do alto. Uma continuidade, né? E é uma palavra em grego que aparece ali, anoten, que quer dizer nascer no reino dos céus. Se eu não nascer lá, não tem como receber essa herança. Como que a gente pode trabalhar esse contexto de crer e nascer de novo? Não tem como eu crer, pastor Ceribelli, e continuar sendo a mesma pessoa. Bom, é um milagre, né? Tem que ter um milagre aqui. Isso aí. E o que João está fazendo é exatamente isso, é dando a oportunidade da pessoa entender que Jesus é capaz de realizar esse milagre. Primeiro ele afirma, Jesus é Deus, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é doador de vida, é só ele que pode manter a vida, né? É só ele que pode gerar vida, né? Ele é fonte de vida. E, portanto, ele pode restaurar a vida àqueles que perderam sua vida. Ele pode perfeitamente proporcionar um novo nascimento, né? E esse novo nascimento aqui não é uma melhora da vida antiga, é um novo nascimento. É você, em Romanos ali, ele vai deixar isso claro, falando ali a respeito do batismo, né, que é o novo nascimento. Ele vai dizer ali que a gente tem que nascer da água e do Espírito, né? Jesus falou isso. Mas Paulo diz assim que quando você é batizado, você morre para você mesmo e você nasce para Jesus e para o seu reino. Então agora você não vive mais para satisfazer as suas necessidades pessoais. Você não vive mais para isso. Embora elas sejam importantes e você precise fazer, esse não é o objetivo da sua vida. Você não satisfaz mais as paixões carnais, você vai atender agora às necessidades do reino de Deus. Você é uma nova criatura. Paulo afirma ali, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim, né? É uma vida nova, é diferente da antiga. Na antiga eu corria atrás das minhas coisas, agora eu corro atrás das coisas de Deus, né? Minha vida agora é pregar o evangelho. Olha que benção. Eu estou aqui pensando e pensando numa coisa que muitos falam. Você é filho de Deus, você... João vem, ele quebra um paradigma dizendo ali no capítulo 1, verso 12 e 13. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Há uma condição para você ser filho de Deus. É você receber Jesus como aquele doador da vida. Não só crer, porque Satanás crê, conforme diz Tiago 2,19. E estremece. Ele treme quando fala o nome de Jesus. Ele treme. Mas por que ele não, presta atenção, por que ele não é um discípulo? Por que ele não se tornou um discípulo? Porque simplesmente crer e ficar paralisado, achando que isso já é suficiente, você vai automaticamente se tornar um inimigo de Cristo. E esse crer tem que te mover, porque você está crendo para a salvação, você está crendo para algo muito maior que ele deu para você, que ele conduziu, ou que ele oferta para você, porque conforme diz Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, a fé não vem de você, nem a fé você produz. E aí eu abri a Bíblia aqui, pastores, para ler um texto aqui de Romanos 3, versículo 10, que diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma só se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando você lê esse texto de Paulo, e Paulo
narrando isso, depois ele vai culminar ali no capítulo 6, verso 23, você olha assim, pai, como que eu não tenho condições de buscar Deus, eu não tenho condições de ir até Deus, em mim não há força nenhuma. Então, se não há força nenhuma em você, quem é que está agindo em você? Para você buscar. O pastor Siriberi bem colocou, é a ação totalmente do Espírito. E quando você coloca o eu na sua frente, eu faço, eu deleto, ou eu dou a ordem, você está cortando a ação do Espírito na tua vida. Isso é muito sério. Às vezes nós rejeitamos a fonte da vida involuntariamente, Sim. né? Nós entramos na lição de quarta-feira. O modo de pensar humanista, Sim. de achar que a verdade é relativa, que Deus ele é obrigado a aceitar o meu tipo de adoração. Eu determino. Existe um evangelho barato sendo pregado nas igrejas. Deus ele te aceita do jeito que você está, mas não quer dizer que você deve viver dessa forma diante dele. Ele aceita, mas ele exige. Esse é um contexto que eu acho muito interessante, porque se Jesus tivesse que aceitar todo tipo de adoração, ele teria que ter aceitado de Abel e Caim. Mas só que uma forma só estava correta. Pastor, eu posso adorar a Deus na minha casa, eu posso adorar a Deus pelo meu celular, eu posso adorar a Deus. Você pode adorar, mas não é o meio de você congregar. E aqui a lição, ela começa a colocar aqui um estudo, porque as pessoas querem agora relativizar algumas questões da Bíblia, que eu acho muito perigosas. Cada um quer ter seu meio de interpretação. E a Bíblia, ela tem a sola escritura. Como que a gente pode trazer a parte de como que as pessoas rejeitaram a fonte da vida, Jesus ali, por questões pessoais e, na verdade, não pelo que Cristo era? Eu coloco isso, só para dar uma À vontade, pode falar. Eu posso até inferir que, baseado no contexto, percebe só, pastores, que é o contexto deles, que eles estão vivendo na época deles, cultura, sociedade, ideologias que estão inferido ali naquele contexto social da vida deles, do contexto cultural da vida deles, que eles estão vivendo, que vai influenciar como eles vão olhar para o Evangelho. É muito interessante que quando nós também olhamos para o nosso viver, a nossa cultura, como vivemos, do jeito que vivemos, nós interpretamos a Bíblia e queremos adaptar a Bíblia para o nosso contexto. A Bíblia não está para se adaptar ao seu contexto, a Bíblia está para mudar o seu contexto. A Bíblia está para mudar a realidade da tua vida. E quando ela entra para mudar a realidade da tua vida, ela vem mexendo nas suas bases ideológicas. Aquilo que você pensava como correto, ela vai dizer que não é mais. Aquilo que você pensava como um bem-estar para a tua vida, para a tua família, ela vai dizer que não é mais. Ela vem mostrar para você e para mim um novo padrão. Ela vem mostrar para mim um novo viver. E muitos rejeitam a Bíblia porque ela mexe nas suas bases. E muitas pessoas não gostam. E quando ela mexe nas suas bases, e quando eu penso assim, eu penso até mesmo em igrejas tradicionais, que chega um jovem com... Ele não vai mexer nos princípios, corretos que nós entendemos que são os princípios bíblicos, ele não mexe ali. Mas às vezes ele muda uma metodologia de evangelização que para muitos que estão lá dentro já há muito tempo, mexe com ele e ele não aceita aquela mudança. Hoje nós vivemos num contexto totalmente diferente do que antes da pandemia, por exemplo. Hoje nós pregamos o evangelho de várias maneiras que nós nunca pensávamos que viveríamos nos nossos dias, e estamos vivendo assim. Ou seja, muitos de nós tivemos que nos adaptar a novos métodos, mas nós não mexemos nos princípios. E nem por isso nós deixamos de rejeitar o evangelho. Amamos o mesmo evangelho e queremos ir para o mesmo céu. E muitas pessoas rejeitam porque mexem nas suas bases ideológicas. Bom, aqui, pelo que eu percebo, né, estudando aqui essa lição, João tenta colocar para as pessoas, né, a experiência com Cristo, né, como sendo um fator bastante importante para a gente poder direcionar a vida, né?
A definição de fé de Paulo ali em Hebreus, né, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção daquilo que a gente não vê. Então, não tem como ver, né? Você vai ter que agir pressupondo que está tudo certo, que é exatamente isso e que vai ser dessa maneira, né? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, buscar ali uma convivência com Jesus, fazer a lição de escola sabatina, né? É importante porque você cria ali uma intimidade com Cristo, você vai vendo ele agir, você vai vendo ele atuar, vê o que ele fez, o que ele faz e percebe que ele tem condição de realizar aquilo que prometeu fazer também. Então, aqui nessa lição me chamou a atenção, né, falando sobre o pensamento humanista e tal, essa coisa de ver para crer e tudo mais. Jesus até respeita isso e dá liberdade para você duvidar. Mas eu vou te dizer, quando você decide crer, né, a fé é como uma semente no coração da gente. Quando ela é cultivada, ela vai germinar e ela vai produzir flores e frutos para o reino de Deus. A gente precisa tomar a decisão de crer, né? De crer. E porque nem todas as coisas podem ser explicadas, nem todas as coisas podem ser medidas, né? Nem todas as coisas podem ser assim, o preto no branco e tal. A gente tem que confiar. E confiança é uma questão de intimidade, é uma questão de convivência, é uma questão de conhecimento. É conhecer a Jesus, né? Como João está falando aqui. Né? Muitas outras coisas ele fez, né, e que não estão registradas nesse livro, mas as que estão são para que vocês creiam que ele é o Cristo e, crendo, tenham vida no seu nome. Né? A certeza de que Jesus é o nosso Salvador, né, por todas as evidências que são mostradas da Escritura aqui, por tudo aquilo que é dito na Escritura, né, mostram para a gente que a gente tem alguma coisa aqui que é diferente das outras. Por exemplo, no estudo de Daniel, Apocalipse, profecias e tal, você vai estudando aquilo e você fala, puxa, é sobrenatural. Não tem como não ser. Isso chama a atenção da gente. Embora não prove o que Jesus é, mas mostram para a gente que existe alguma coisa além do que simplesmente letras do papel. Né? É muito mais do que isso. Então, quando você experimenta e sente, você então percebe, realmente, isso aqui é uma verdade espetacular para a minha vida e eu posso confiar. E nos momentos difíceis da minha vida eu vou poder enfrentar com tranquilidade, porque afinal de contas eu creio naquilo que eu estou lendo aqui. Né? Jesus é o meu Salvador, como diz Paulo, em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu posso confiar, porque eu tenho certeza, por tudo aquilo que tenho lido e pela minha experiência com Deus aqui, que realmente isso aqui é válido. Né? Se a gente crê, acredita e vive, a gente tem esperança, temos a certeza, né, esperança, de que não vamos ser condenados pelos nossos pecados. Exato. Porque conseguimos antever o mal que aconteceria conosco. Então, continua tendo a liberdade de escolher. Né? O que Jesus fez há 2000 anos atrás foi dar a vida por nós. Uhum. Isso é um fato. Ele deu a vida por nós ali. Você pode crer. Se você não crer, é um direito seu, sem problema. Mas você vai ter que enfrentar o problema do pecado sozinho, porque o salário do pecado é a morte. Você está disposto a enfrentar isso sozinho? Bom, paciência. Mas está à sua disposição, porque ele já morreu por você. Né? E não foi pelo que você fez, porque foi há 2000 anos atrás, você não tinha feito nada ainda, nem eu. Nenhum de nós tinha feito qualquer coisa. Ele morreu pelo que nós somos, não pelo que a gente faz. Então, aceitar a salvação é a coisa mais extraordinária do mundo. Mas não dá para aceitar Jesus como Salvador e não aceitá-lo como Senhor da vida da gente. Essas duas coisas estão ligadas, estão unidas. Jesus disse ali, João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você sabe que Jesus é o caminho, ande pelo caminho. Né? É ali que você encontra a vida, não tem outro. Eu estou anotando aqui uma expressão que você falou. Jesus morreu pelo que nós somos. Não, pelo que fazemos. E essa expressão, pastores, liga nós ao capítulo 51, verso 5 de Salmo. Davi dizendo, eu nasci
Pecado minha mãe Você não escolheu nascer, você nasceu assim. Está no seu DNA o pecado. Ou seja, você nasceu condenado, conforme diz Romanos 3:23. Você nasceu, o seu salário de nascer, só de você ter nascido, o teu salário é a morte. Simples assim. Só que você agora, quando Jesus vem a esse mundo, desde o modelo que ele mostra a partir do Jardim do Éden, a partir de Adão, de Caim e Abel, o modelo que ele vai mostrando, ele vai apresentando um novo modelo de como tirar você dessa condenação através do sangue do Cordeiro. É fantástico, isso me deixa muito assim maravilhado. Ele vai apresentando um modelo de como mudar a sua condenação, mudar você, falar para você, filho, você pode ter nascido assim, mas você pode escolher não ser assim, porque eu morri por você. E porque eu morri por você, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não aceito nada mais, nada menos do que você me ame como eu também te amo. Eu acho fantástico quando nós estamos chegando no nosso ensejo final. Satanás, quando ele se revela, ele apresenta um caráter e ele quer se colocar acima de Deus para poder receber toda a adoração. Jesus, quando ele se revela ao ser humano, ele faz o oposto de Satanás. Se rebaixa. Ele se rebaixa para ser um servo sofredor e para que pudéssemos ter a oportunidade de uma vida eterna que nós não merecíamos. Pois é. E esta é a base do cristianismo. Acreditar naquele que fez o oposto. Ele não se rebelou. Ele veio agora agregar, juntar todos os cacos que Satanás, ele quebrou o plano, tudo ali, juntar os cacos e fazer novas todas as coisas. Eu acho fantástico esse contexto porque da condenação, a escolha de ser condenado vai ser minha. Sim. Mas a escolha, Permanecer condenado, né, pastor? mas a escolha de ser salvo já foi feita. Já foi feito. Sim. E Cristo deu por nós. Quando nós olhamos Jesus na cruz, falando assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É como se ele estivesse dizendo assim, Pai, eles estão cometendo o pecado da ignorância. Mas para esse pecado da ignorância, o perdão já está disponível para eles. Agora, se eles agora quiserem continuar na ignorância, não tem mais desculpa. Da simplicidade de Paulo, de João aqui, 3,18, né? Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Já escolheu o que quer. Já está, porque ele já está condicionado. Condenou-se a si mesmo. Está aí. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Você, professor, você tem a chance de ensinar para o seu aluno, você, aluno, de aprender. Todos nós temos uma chance. Temos apenas uma vida para dar a Deus. E você tem a oportunidade de escolher vida eterna ou condenação eterna. Escolha a vida eterna, porque Jesus tem uma eternidade te esperando. Viva aqui a terra como se fosse um pedacinho do céu, que você vai ter prazer e desfrutar uma eternidade ao lado de Jesus. Queridos, muito obrigado mais uma vez. Que Deus os ilumine e continue sendo uma bênção na vida das pessoas. Parabéns aí pelos 100 anos. Que 100 Deus anos continue, não, 100 episódios. 100 episódios, né? E Deus continue abençoando aí o podcast Em aqui nome da do Escola Senhor Sabatina Jesus. Viva. Pastor, pode orar para nós nesse momento? Sem dúvida. Pai querido, te damos graças, Senhor, por esse 100º episódio. Por permitir, Senhor, que teu Espírito dirigisse as coisas de tal maneira que hoje pudéssemos comemorar essa data. Amém. Queremos pedir, Senhor, continues abençoando e ajudando, Senhor, a que esse programa possa produzir, Senhor Deus, para a eternidade. Amém. E a gente possa ver muitos frutos para o reino eterno. Amém. Perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal e nos traz aqui novamente para estudarmos a próxima lição. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. 100º episódio. Pessoas especiais participaram conosco neste momento especial. E você fazendo parte dessa história. Muito obrigado. Obrigado porque você tem nos acompanhado, tem trabalhado junto conosco nesse ministério. Você, professor, continue fazendo a diferença na sua igreja. Que Deus te abençoe, te ilumine e até a próxima semana para o 101º programa, se Deus quiser.